professor de Direito Constitucional Eduardo Carrion está aqui conosco hoje no Conexão RS para nos ajudar a entender alguns pontos, né, e assuntos relevantes à política, né, e ao direito que estão em voga nos últimos dias. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bom, professor? Tudo bem, meu cumprimento a vocês, aos telespectadores da Ubra TV, à disposição. Seja muito bem-vindo, professor. Nós começamos falando então do fato da última semana, foi a visita frustrada do Aécio Neves e de outros políticos tucanos à Venezuela, né? Do ponto de vista do direito, o governo venezuelano poderia, se quisesse, impedir a visita dos senadores brasileiros a essa viagem? Veja, essa visita, não digamos assim? caberia propriamente uma comissão de senadores ou de deputados brasileiros manifestar-se sobre a conjuntura política, social, econômica da Venezuela. Mas, por outro lado, a Venezuela faz parte do Mercosul, como o Brasil. E há tratados com relação ao Mercosul. Quando diz respeito à preservação de direitos humanos, eventualmente, cabe, sim, um esforço coletivo do Mercosul no sentido de assegurar a prevalência dos direitos humanos. Uhum. Eu não entro no mérito com relação à comissão se grosso modo, correspondia a esta ou aquela posição política, mas teria que ser recebida e teria que ter espaço, né, para fazer a sua ação, porque há respaldo nas tratativas do Mercosul para tal. Até me parece que houve um erro político por parte da Venezuela e de seus dirigentes, né? Porque a informação que corre na imprensa é que houve, sim, conhecimento e acobertamento das manifestações. Quer dizer, houve um erro político no sentido de que, finalmente, deu-se uma proporção que provavelmente não existiria se a comissão fosse recebida e tivesse condições de visitar os presos na Venezuela. Porque chame-se atenção que, na realidade, trata-se, tudo indica, de presos políticos. Sim. Então, aí cabe, sim, uma ingerência, não uma ingerência, mas, digamos, uma atenção e uma pressão por parte de outras sociedades. A construção dos direitos humanos no plano internacional vai nessa perspectiva, né? De garantir a prevalência daqueles direitos humanos essenciais. Uhum. Então, eu não entro no mérito ou, digamos, na postura política dos parlamentares que lá estiveram. Grosso modo, parlamentares de oposição, mas não é isso que interessa. Temos que ver o aspecto, digamos, formal da questão. Essa comissão teria que ser recebida. Mas aí vem uma questão a respeito da formalidade. Né? Pelo que consta, os senadores conseguiram desembarcar na Venezuela e conseguiram se locomover. Para que isso fosse oficialmente um ato do governo venezuelano, não precisaria ter por exemplo, uma negação de visto ou barrados formalmente no aeroporto e não através dessas manifestações que estariam, sabendo ou não, isso cai na informalidade. Né? Ou, por exemplo, uma escolta que poderia ser feita como representantes de uma outra nação. Eu pessoalmente fico na dúvida de qual a participação efetiva do governo da Venezuela. Perfeito, tu tens razão. Temos que ter todo o cuidado e toda a atenção. Mas no site da Folha de São Paulo foi veiculada uma matéria de uma entrevista com um policial da Venezuela, sim, né, em condições de anonimato, que realmente teria havido, pelo menos, omissão do governo venezuelano. Aí, logicamente, a comissão brasileira, independentemente da circunstância, ela também agiu politicamente. Se recusou a visita e retornou ao Brasil. A indicar que caberia ao governo venezuelano, vamos pressupor que não tenha havido omissão ou indução, mas ter dado todas as garantias para que a comissão conseguisse encontrar os prisioneiros políticos, né? Na realidade, são prisioneiros políticos. Então, esta falta de atenção, que na realidade é uma omissão, já está a revelar um pouco o espírito. E a comissão, por sua vez, a comissão de parlamentares brasileiros, também agiu politicamente. Sim.
mas estava no seu direito. Agora, e se fosse ao contrário, se fosse uma comitiva da Venezuela interferindo nos interesses, na política do Brasil? Não, interferir na política nacional, que eu tinha dito anteriormente. Sim. Não poderia uma comissão manifestar-se sobre política social, política econômica e outras circunstâncias. Mas aqui se trata de direitos humanos. E a Venezuela faz parte do Mercosul. E há previsão nos tratados relacionados ao Mercosul dessa possibilidade, né? de audiência ou não de interferência propriamente, mas de fiscalização. Agora eu vou trazer para a nossa segunda pauta, professor. Perfeito. E vou usar o exemplo da primeira. A Venezuela poderia, através de uma comitiva, vir se manifestar, ou vir, através desses políticos, manifestar, por exemplo, um repúdio contra a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal. Aí entraria nessa questão da soberania, interferindo em algo, ou também entraria os direitos humanos nessa relação? Veja, aqui se trata de uma tentativa, de uma proposta de emenda à Constituição, reduzindo a maioridade penal de 18 anos para 16 anos. Não é, inclusive, propriamente uma iniciativa governamental. Tudo indica que o governo está vendo criticamente esta proposta, que é uma proposta de alguns deputados federais. Bem, aqui não se trata ainda propriamente de um caso de atentado a direitos humanos. Nós podemos discutir a constitucionalidade desta proposta, mas não há uma ação governamental, pelo menos ainda, atentando contra os direitos humanos. Então, seria uma hipótese um pouco distinta. Veja, o próprio Tribunal Penal Internacional prevê uma ingerência humanitária, o que não significa ingerência necessariamente militar, ingerência humanitária, pressão política, pressão econômica, em algumas hipóteses. Crime contra a humanidade, crime de genocídio e crime de guerra. São situações, então, muito particulares. E tudo está a indicar que existe efetivamente, gostemos ou não do governo venezuelano, que há prisões políticas, por mais que digam que não. Sim. Agora, como o senhor avalia, então, a atualidade da Constituição Federal lá de 88? Ela tem 27 anos já. O senhor acha que ela deveria ter algum retoque? Ou o senhor acha que ela continua atual? Veja, a nossa Constituição, eu faria uma espécie assim de simbologia. Toda a Constituição é uma espécie de carta de navegação para uma sociedade. Fixa alguns rumos, alguns limites, dá as condições para a nau brasileira navegar. Mas é necessário um bom capitão, uma boa tripulação. Também os que estão viajando nesta nau, neste navio, devem estar envolvidos com a obra comum. Bem, então a Constituição deve ser uma obra estrutural, ela não pode estar sujeita às circunstâncias do momento. Não pode cada governo tentar adaptar a Constituição aos seus objetivos imediatos. Então houve um excesso de reformas constitucionais, mas no principal ela se revela, ela se mantém e se revela uma obra importante, uma obra democrática. Então, nós temos que avançar no sentido da sua implementação. Agora, nunca uma Constituição será totalmente implementada, e até talvez não seja conveniente. Ela sempre deve lançar um olhar em direção ao futuro, abrir os horizontes do possível. Então, nós temos hoje uma Constituição relativamente efetiva, isto é, respeitada pelas autoridades, aceita pela população. O que nós devemos é navegar um pouco mais, irmos à frente, conquistando novos horizontes. Bom, no caso agora, tratando especificamente da redução da maioridade penal, existe alguma possibilidade do STF barrar essa medida no caminho que ela está tomando? Existe uma possibilidade disso? E também se na interpretação a inimputabilidade penal é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira? Sim, essa é uma primeira discussão que enfrentaria a eventual aprovação desta proposta de emenda à Constituição, se ela não feriria a cláusula pétrea. No meu entender, salvo o melhor juízo, como dizem os juristas, né, é uma forma de falar com precaução, no meu entender, feriria a cláusula pétrea. Bem,
Agora, de qualquer maneira, eu acho que o debate está sendo importante. Já há um consenso, mesmo por aqueles que criticam a proposta de emenda à Constituição, é o meu caso, de que nós precisamos, talvez, melhorar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não pode haver leniência em relação à criminalidade, ou mesmo aos atos infracionais de menores adolescentes. Então, alguma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, ampliando o limite da internação, eventualmente, até para 8 anos. Agora, haveria um risco muito grande na redução da maioridade penal. A maior parte dos países, em torno de 70% dos países, mantém uma maioridade penal a partir dos 18 anos ou mais. Não podemos ter leniência com relação à criminalidade de jovens e adolescentes. Mas, por outro lado, isto aí pode criar, uma expectativa de solução que não vai ocorrer na realidade. Sim. Então, hoje, praticamente a totalidade das instituições jurídicas, das representações jurídicas de advogados, magistrados, procuradores, dos especialistas, a maioria é crítica em relação à redução da maioridade penal. Agora, temos que reformar, talvez, o Estatuto da Criança e do Adolescente e agirmos com necessário rigor quando for a hipótese. Agora, a gente tem 5 minutos ainda, professor. Não seria o caso de uma nova constituinte para estabelecer, por exemplo, novas regras mais claras, digamos assim, para a reforma política, já que parece que pelo Congresso não vai passar? A minha posição já tem sido, desde sempre, crítica em relação a uma nova constituinte. Eu acho que não há razões, digamos, que justifiquem, do ponto de vista constitucional ou doutrinário, a necessidade de uma nova Constituição. Torna-se necessária uma nova Constituição quando, por exemplo, constitui-se um novo Estado, quando há uma mudança significativa de um regime político, de uma ditadura para uma democracia, hipoteticamente, como foi a nossa hipótese. Sim. Seria o caso, por exemplo, da troca de sistema, quando nós voltamos e discutimos, né, há muito tempo atrás, entre monarquia, parlamentarismo e presidencialismo? Até seria possível nós restaurarmos a monarquia através de uma simples emenda à Constituição. Não é cláusula pétrea a República. Foi uma concessão aos monarquistas quando da Constituinte. Mas seria, assim, esse é o espírito. Sim. Uma mudança substancial, né, na realidade política ou social daquela sociedade. Bem, agora, reforma política é sempre possível, mesmo sem substituir a Constituição. E a reforma política não depende exclusivamente de emendas à Constituição. Teríamos que rever boa parte da normatividade, da legislação infraconstitucional. Vejam, a expectativa que se teria seria uma reforma política global, dando maior coerência e sistemática, né, à própria reforma política. Isso está se revelando inviável. Então, vamos fazer a nossa reforma política passo a passo. E já avançamos em inúmeros aspectos. Por exemplo, a lei da ficha limpa. Foi um avanço significativo. Não resolve todas as mazelas da nossa realidade política, mas já é um avanço significativo. E assim, outras leis que foram aprovadas, eventualmente algumas emendas à Constituição. Parece-me, a minha sensibilidade, que o Instituto da Reeleição deva ser superado. Eu acho que isso fortalece aquelas marcas mais atrasadas do nosso sistema presidencial, o Instituto da Reeleição. No caso do Brasil, é diferente com relação a outros países, reforçaria essas marcas de atraso e reforço as marcas de atraso no nosso sistema político, o Instituto da Reeleição. É uma possibilidade de superarmos. Seria um caso extremo, então, no caso de uma nova Constituinte. Nem precisaria. Porque o grande risco de uma nova Constituição é que a Constituição de 88 ela resultou de uma ampla participação da sociedade. Houve uma transparência quase que absoluta no trabalho da Constituinte. Hoje nós temos uma sociedade desmobilizada,
acuada pela crise econômica, uma representação política que muitas vezes desmerece a sociedade brasileira, né? Então, o que seriam os constituintes? Provavelmente uma reprodução do espírito, das mazelas e das insuficiências do nosso atual Congresso Nacional. Não é de se esperar uma boa obra no caso de uma nova Constituição. Perfeita observação. Muito obrigado. Eu quero agradecer a disponibilidade do professor. Professor Eduardo Carrion, seja sempre bem-vindo e convido para uma nova aula Perfeito. que tivemos hoje. Uma aula, né? Uma Por aula. favor. Na verdade, realidade, uma foi aula um de diálogo direito. aqui com vocês e com os telespectadores. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estava acompanhando os blocos anteriores. Muita agilidade, muita qualidade, sob o comando aí desses dois grandes comunicadores. Parabéns, então, à instituição, aqui à direção, e colocando-me sempre à disposição. Muito obrigado pela professor. disponibilidade e pelos elogios que de uma pessoa Ficamos tão elogiados, importante e gabaritada, né? Nos vem em boa hora, medalha, né, né? Perdigão? É uma medalha para a gente, com certeza. Obrigado, professor.